Nesse vídeo a gente vai aprender então como fazer para calcular a área de um polígono ou de vários polígonos ao mesmo tempo e depois conhecer algumas medidas estatísticas básicas como média, soma, o valor máximo e o valor mínimo de um conjunto de polígonos. Então eu tenho aqui uma camada de lotes. Se eu abrir a tabela de atributos, a gente vai ver que não tem muita informação aqui. E o que a gente vai fazer é criar mais uma coluna e pedir para o QGIS calcular a área de cada elemento, cada linha dessa, que corresponde a um polígono, calcular a área de cada um desses elementos e colocar aqui para a gente automaticamente. Então, a melhor forma da gente fazer isso é clicando aqui na calculadora de campo. A gente vai marcar criar um novo campo e vamos dar aqui o nome de área em metro quadrado. Depois a gente tem que dizer para ele que esse número que vai ser completado nesse campo é um número decimal, ou seja, que ele tem vírgula, não é um número inteiro, é um número decimal. E aqui a gente vai abrir o grupo Geometria e clicar duas vezes na área. Tá? Então a gente vê aqui embaixo que ele já dá uma prévia do valor, né? E a gente dá o OK. Então ele vai calcular para cada um dos polígonos o valor da área. Já dá para ver aqui, né, que ele calculou para cada uma delas o valor da área. A gente salva. Então, quando a gente entrou na calculadora do campo e mandou ele processar, ele colocou essa camada em modo de edição. E agora a gente manda salvar e sai do modo de edição. Posso fechar, tá? Então, o que eu vou fazer agora é selecionar um grupo de layers. Eu poderia fazer a descrição estatística para todo o layer, né? Mas eu vou selecionar um grupo de lotes sobre os quais eu quero conhecer esses dados. Então, para isso, eu vou usar aqui feições através de polígono, tá? E vou desenhar um polígono que cruze ou que contenha todos os lotes que eu quero incluir nessa análise. Então, quando eu estiver satisfeito, eu clico com a direita, ele selecionou todos os lotes. Então, se por exemplo eu quiser selecionar mais alguns lotes aqui, eu posso, mantendo na mesma ferramenta, apertar Shift, manter o Shift pressionado, e aí vou desenhar aqui o polígono que vai incluir esse novo conjunto de lotes. Ainda com o Shift pressionado, ele ficou pressionado esse tempo todo, eu clico com a direita e ele adiciona. Se eu tiver algum que eu queira tirar, então, por exemplo, supor que eu coloquei esses três aqui e não era o que eu queria. Posso mudar aqui para feição e com o Shift pressionado eu vou tirando os lotes que eu não quero. Então, uma vez tendo selecionado só os polígonos que me interessam, eu vou em Vetor, Analisar, Campo para Estatística Básica. Então, aqui eu vou dizer para ele em qual camada eu quero que ele analise. Se eu tivesse aqui várias camadas, eu selecionaria, né? No caso, eu só tenho uma. Aqui é bem importante a gente colocar apenas as feições selecionadas, senão ele vai fazer para a camada inteira, e eu quero que ele faça só para os lotes que estão selecionados. E aqui eu informo qual é o campo que vai ser o objeto de análise. Aqui eu posso deixar em salvar em arquivo temporário e dar o executar. Então, o que ele fez foi criar um arquivinho HTML com essas informações. A gente pode clicar nele. Ele abriu aqui no navegador, então aqui o campo área por metro quadrado, área em metro quadrado. Contagem 1.548 lotes. O valor mínimo, o lote com a menor área tem 139,93 metros quadrados.
o maior tem 14.003 metros quadrados. A soma desses valores deu 392.707 metros quadrados. Então, esse valor aqui pode ser interessante para a gente calcular a densidade líquida de uma área. Então, a densidade líquida é calculada através da divisão da população total daquele lugar pela área líquida. E a área líquida sendo apenas as áreas do lote, apenas as áreas destinadas à construção. Então, a gente não considera praça, a gente não considera as ruas, os passeios, áreas de preservação e assim por diante. Então, esse é um jeito simples, fácil da gente calcular a área líquida para poder depois calcular a densidade líquida. Aqui o valor médio do lote, então 253, também é interessante para análises morfológicas e assim por diante. Então, uma maneira bem simples da gente calcular primeiro a área de todos os lotes, lote por lote, e depois tirar algumas medidas que nos ajudam a ter uma visão um pouco melhor desse conjunto de dados.